Todo mundo está com o livro aí já? Espero que estejam com o livro na mão. Né, só para a gente acompanhar. Gostaram? Já vão se acostumando, porque é isso aqui, ó. É de propósito. Ô, gente, vocês não estão me dando ideia para filtros, eu tenho que gravar as correções das próximas atividades, vocês não estão me dando ideias. Apesar de que tem muito filtro, muito sem noção, gente, eu fico até com vergonha, mas vamos lá. Filtros de planeta. Ah, tem um de planeta muito legal, já separei. Tá, agora a gente começa o capítulo 2, vai ter muita coisa. Agora eu vou fazer as aulas mais curtinhas, tá? Hoje a gente só vai falar mesmo do assunto da atividade da semana. Vou falar só desse iniciozinho, vou falar tudo assim bem devagarinho, porque o assunto vai ficar punk. Agora a coisa vai ficar difícil. Então, assim, todo mundo que está aqui já fez o bloco 1, já fez o bloco 2, está concluindo o bloco 3 das atividades. Como é que vocês estão? Ó, você entrou sem o e-mail escolar, tá? Deixei entrar hoje, mas cuidado para selecionar o e-mail certinho, para na próxima vez entrar com o e-mail escolar. Porque às vezes se eu estiver apresentando, eu não vou poder parar para autorizar a entrada. Aí você só vai conseguir entrar automaticamente com o e-mail escolar. Tá? O e-mail escolar, ele facilita. O professor não precisa autorizar, você entra automático. Porque é todo mundo da mesma rede, aí fica massa. Gente, isso tá um silêncio. Quando a aula era pessoal, a gente queria esse silêncio, mas aqui, ó. José já fez todos os blocos e já entregou, José, porque eu preciso receber as atividades para poder corrigir, dar nota e constatar que vocês estão participando. Gente, ó, esse ano, mais do que nunca, a participação de vocês, a realização das atividades é muito importante, tá? Porque eu estava assistindo uma reportagem, eu não sei em que estado foi, que a Secretaria da Educação vai cancelar a matrícula dos alunos que não estão fazendo as atividades que estão sendo enviadas, né, essas atividades não presenciais. Então, elas estão sendo muito importantes, vocês têm que fazer, têm que passar as atividades, tá? As respostas. Então, assim, tem muita gente ainda devendo muita atividade, tem que correr atrás disso. Mas vamos lá, vamos começar para não atrasar mais, né? Então, hoje a gente vai ver as primeiras paginazinhas aí até a página da tabela periódica. Vamos lá, então. Eu pedi para vocês botarem o livro aí com vocês, porque eu vou meio que levando, vou que nem a aula, sabe? Ó, olha aí no livro para a gente poder trabalhar e vocês irem acompanhando. Mas vamos lá, deixa eu apresentar aqui, então. Então é o seguinte, tabela periódica, vamos lá, né? Eu segui a apresentação exatamente como está o livro de vocês, tá? Porque muita gente só tem o livro em casa, então é isso que a gente vai seguir, tá bom? Posso falar as páginas? Estou no capítulo 2, Daniel, estou na página 38 do livro, tá? Eu vou começar por aí, então, ok? Então, primeira coisa, do que é feita a matéria, né? A gente já estava vendo, né, falamos dos átomos, que, enfim. Então, a matéria é feita por átomos, né? E cada tipo de matéria diferente vai ser formada por átomos diferentes. Esses átomos, eles vão se organizar formando elementos químicos diferentes, né? Então, cada elemento químico vai ter um átomo diferente, que é como assim? A composição desse átomo vai ser diferente. A gente viu lá, né, de prótons, de elétrons, de nêutrons. E aí, o que vai definir o elemento químico? É aquele númerozinho de prótons, né, o número atômico. Então, cada elemento químico diferente vai ter um número atômico específico. Pode variar o número de elétrons, pode variar o número de nêutrons, mas o número atômico é a identidade do átomo. Lembra que eu falei? A identidade do elemento químico. Então, todos os átomos que tiverem o mesmo número de prótons, eles vão ser o mesmo elemento químico, tá? Até botei aí, ó.
E a matéria, ela é formada, então, por uma combinação desses átomos, porque a gente não, a maioria dos materiais que a gente usa, eles não são feitos de um único átomo. Alguns sim, mas a maioria das substâncias que a gente trabalha são feitas por vários tipos de átomos. Cada elemento químico tem um número atômico diferente? Sim, né? A gente viu lá, né? Ouro é um número atômico, o chumbo é um número atômico, prata é um número atômico. Então, cada elemento químico vai ter o seu número atômico, é a sua identidade, tá? Só que a maioria a maioria das substâncias que a gente trabalha, elas são uma combinação de átomos. Então, essa combinação de átomos vai criar substâncias diferentes, né? A maioria das coisas que a gente trabalha, ela não é feita, não é uma substância pura, não é um elemento químico puro, né? Então, é uma mistura. Por exemplo, a gente tem o elemento oxigênio, então a gente vai ter átomos de oxigênio. Mas esses átomos de oxigênio, eles podem se agrupar de formas diferentes, formando substâncias diferentes. Por exemplo, eu posso juntar 2 átomos de oxigênio e eu vou ter o gás oxigênio, esse que a gente respira. Se eu juntar 3 átomos de oxigênio, eu já vou ter o gás ozônio, esse da camada de ozônio, que já tem outra função. O mesmo átomo, combinado de forma diferente, vai gerar substâncias diferentes. Conseguiram entender? A gente não respira oxigênio puro, o elemento oxigênio, não. A gente respira a substância oxigênio, que é uma combinação de 2 átomos do elemento oxigênio. Vamos poder fazer experiências químicas? Quem sabe, de repente? Tomara que sim, né? Vamos ver. O que der para fazer, a gente só não pode explodir a escola, né? Mas vamos lá. Então, a gente já sabe que as substâncias que a gente usa hoje, elas são uma combinação de átomos. Por isso que a gente tem tantas substâncias, tantos materiais, né? Porque um átomo, às vezes, pode se organizar de formas diferentes e formar várias substâncias diferentes. Então, a gente tem a classificação periódica dos elementos, a tabela periódica, isso. Aí eu trouxe para vocês, o que significa essa palavra periódico? Alguém sabe o que significa periódico? O que é uma coisa periódica? Onde é que vocês já ouviram falar essa palavra periódica? Quem sabe dizer o que vocês imaginam que significa? Qual é o significado da palavra periódica? Ninguém? Ah, vou ter que trazer então lá do dicionário, né? Vocês estão muito lentos, viu? Tem alguém aí? Então, periódico significa período, significa algo que aparece ali em intervalos regulares, né? Algo que se repete, né? Por exemplo, ano passado eu falei lá do ciclo menstrual, que ele se repetia em períodos de 28 dias, em períodos de 30 dias, ou seja, a cada período ele repete, né? Então, na tabela periódica, quando Mendeleev, lá em 1869, ó, tá na página 39, para quem não está com o livro, abra aí para acompanhar. Esse cara cabeludão, barbudão aí do livro, Mendeleev, 1869, olha quanto tempo tem isso. Ele começou a estudar os elementos que já tinham sido descobertos naquela época e começou a organizar eles, né, botar eles no papel assim, e ele percebeu que as características desses elementos se repetiam em alguns intervalos, né? E aí, o que ele usava para organizar? Nessa época que ele usava o que ele chama aqui de peso atômico, que a gente chama hoje de massa atômica, né? Que é o peso, né? A medida do nêutron e do próton, do núcleo do átomo, né? Então, ele pesava os elementos da forma como eles conseguiam,
naquela época, que eu não faço nem ideia de como eles chegaram a isso, lá naquela época, sem equipamentos tecnológicos, né? E foram... Deixa eu só organizar aqui que eu não estou vendo vocês. E aí ele foi organizando no papel, tem até ali um rascunho, né, da classificação que ele fez ali no papel, e ele foi vendo que de tempos em tempos nessa classificação, os elementos, as mesmas características se repetiam. Então aí ele viu que essa repetição era periódica, né, por isso que ele usou esse nome de tabela periódica, tá? E aí o que ele viu lá? Ele botou lá, ó, os elementos estão organizados segundo suas características que se repetem periodicamente, né? Então, as mesmas características se repetem dos elementos. Então, ó, essa repetição, né, dessas características está ligada ao peso atômico, ou seja, o que a gente chama de massa, né, atômica, massa do átomo, número de massa, que é ali a soma, né, do peso de nêutrons e prótons, o núcleo do átomo. Né? E aí quem chegou a essa conclusão foi o Dmitri, e ele fez uma coisa tão incrível, olha que coisa, isso é que é o mistério da ciência. Ele previu elementos que não tinham nem sido descobertos ainda. Quando ele organizou os elementos na tabela, ele deixou espaços em branco. Ou seja, era como se tivessem elementos que se encaixariam ali, mas que ainda não tinham sido descobertos. Então, ele deixou o espaço em branco ali, para quando esses elementos surgissem, tinha o espacinho deles ali, e ele encaixou os outros elementos ali perfeitamente. Hoje, esses espaços já estão todos tomados, já foram descobertos. Então, Eduardo, ele não sabia, ele imaginava que isso poderia existir, que isso poderia acontecer, né? E quando ele é mais ou menos assim, como é que eu vou imaginar? Como é que eu vou dar uma explicação? Ele pegou os elementos que tinha e foi organizando. Esse elemento combina com esse. Aí ele botou ali na mesma, encaixou. Quando a gente for realmente ver a tabela periódica e vocês verem as características que se repetem, vocês vão entender. E aí ele foi organizando, primeiro pelo peso atômico, e depois, ao organizar pelo peso atômico, botar em ordem de peso atômico, ele viu que as características se repetiam, tá? E aí ele percebeu isso. Então, às vezes, quando ele ia organizar um elemento, ele viu que ele não era com essa característica desse, mas era desse. Então, ele botava o elemento aqui e ficava um espaço em branco aqui. E aí ele achava que poderia surgir um elemento que fosse se encaixar ali. E aí ele deixou aquele espacinho ali em branco, né, vazio, para que o elemento pudesse vir. É possível existir outros elementos desconhecidos? É possível, e é possível que se criem novos elementos, porque a nossa tabela periódica hoje não é só de elementos naturais, tem elementos que foram criados também, tá? Ela não é só de elementos naturais, não. Tem alguns elementos que o homem já criou em laboratório, enfim, né? Qual é o elemento mais raro? Não sei, Daniel, aí a gente vai ter que pesquisar, porque assim, ainda estão se descobrindo elementos novos, né? Agora eu vou ficar devendo para vocês, eu tinha pesquisado, mas eu não gravei, mas tem elementos que foram descobertos ou criados na década passada ainda, não tem muito tempo, acho que 2014, 2016, por aí, agora eu não vou precisar, porque eu teria que pesquisar para olhar, tá? Mas ou surge ou é descoberto. Então, ainda pode ser que essa tabela periódica cresça, tá? A tecnologia está aí para isso. Então, a ciência não é uma coisa fixa e imutável, ela está toda vez se inventando. O astato só existe na crosta terrestre como isótopos radioativos. Aí, você está estudando mais do que eu, Christian. Astato, eu nem lembro desse bicho, gente. Tá vendo aí? É porque assim, a gente estuda o que usa. Eu pesquisei aqui, parece que é o astato mais raro. Pode ser. Aí, ó, tá vendo? Vocês são mais rápidos do que eu, tá? A ideia é essa. É isso, gente.
A questão é essa, a graça da internet é essa, tá tudo na mão de vocês, tá vendo? A dúvida surgiu, já foi pesquisar, a coisa aqui é dinâmica, e vocês também têm esse poder de trazer o conhecimento para vocês, né? Só acharam 32 gramas dele até hoje, olha, então deve ser o mais raro mesmo, né? Agora, para que serve? Ainda não sei nem se descobriram ainda, né? Ou já. Enfim. Pois é, vamos ver. Mas vamos seguir lá, tá? Então, Mendeleev, ele teve essa luz e criou essa tabela periódica inicial. E aí, depois, veio Moseley, né, Henry Moseley, já em 1913, ou seja, já tem aí pouco mais de 100 anos, né, que ele estudando, já com um pouquinho mais de tecnologia, mais estudos, ele já saiu do peso atômico e descobriu que era o número de prótons, aí ele descobriu o número atômico, né? Ele percebeu que o número de prótons é que definia que aquele elemento era o mesmo, que aquele átomo, ele descobriu que todo átomo que tinha o mesmo número de prótons pertencia ao mesmo elemento. E aí ele mudou a organização da tabela, ele saiu do peso atômico e organizou pelo número atômico, né? Saiu no número de massa e foi para o número atômico. Cadê? O astato tem maior importância no campo teórico do que no campo prático. Atualmente não é conhecida nenhuma aplicação prática deste elemento. Então, atualmente ele não tem valor. Serve para tratamento de câncer? Como assim, gente? Nossa Senhora. Mas é tudo novo, né? Então vamos pesquisando, vamos pesquisando. Depois a gente vamos jogar uma pesquisa sobre isso depois, posso fazer uma atividade. Mas vamos lá. Então, primeiro foi Mendeleev, que criou a primeira tabela periódica, baseada no número de massa e nas características dos átomos. Essas características se repetiam, por isso, né, a tabela periódica, e com esse nome periódico. E depois veio o Moseley, que mudou para número atômico, tá? Então, as propriedades dos elementos são uma função periódica dos seus números atômicos. O que é que vocês estão falando aí? Pode ser que seja outra coisa. Tem vários elementos químicos que têm uns nomes muito parecidos, tá? Então, enfim. Depois a gente vê isso, tá? Representação dos elementos químicos. Vamos lá? Vocês se empolgaram com o astato, né? A gente vai ver depois, tá? Vou pesquisar. Deixa eu anotar aqui para pesquisar isso que virou bafafá. E eu gosto disso, quando vocês movimentam a aula. Mas eu gostaria mais que vocês participassem falando também, tá? Astato, vamos lá. Anotei aqui. Então, representação dos elementos químicos, ok? Todo elemento químico, ele recebe um nome e um símbolo, tá? Esse nome, peraí que não tá indo. Esse nome, ele vai ser escrito em latim. Já me perguntaram por que em latim, né? A língua universal da ciência só pode. E o símbolo, normalmente, é uma letra maiúscula. Quando essa letra já foi usada para algum elemento, aí se usa, né, essa letra mais uma letra minúscula, tá? No caso de repetição, para identificar, a gente vai ver. Esses nomes, esses símbolos, eles são universais. Se todo mundo falava latim, então, nem todo mundo falava latim, quer ver? Vamos lá, muda aí para a página 40. Olha o que ele falava lá, que no início era falar do grego, não era isso? Se eu não me engano, o grego era a língua oficial, né? Então, antes se usava o grego. É muito grego e latim, tá? O grego e o latim são as línguas maternas, que deram origem a muitas outras, tá? Então, o grego deu origem a algumas línguas, o latim deu origem a outras línguas. Nós vivemos no país latino, né? Num
continente latino, porque as nossas línguas têm origem do latim, né? Então, todo o continente da América do Sul é dito que é um país latino, ali do América Central também, né? Quem fala espanhol, porque tem origem na língua latina, né? No latim, enfim. Não vamos brigar por isso, não é não? Ó, veio do latim vulgar. Muito bem. Mas vamos lá, então. Assim, porque assim, a ciência optou por usar o latim para ser uma linguagem universal, né, desses nomes científicos, ok? Então, assim, por que em latim, por que o símbolo da letra? Porque a finalidade é que esse símbolo, esse nome, seja usado universalmente. A mesma questão lá dos nomes científicos dos animais, que a gente já deve ter falado lá, vocês devem ter ouvido no 7º ano, né? Porque se eu falar o nome em latim de um elemento, ou o símbolo do elemento, em qualquer lugar do mundo, vai estar sabendo exatamente do que eu estou falando, independente da língua do país. Na página 40, o símbolo do cobre e ferro e os símbolos... Sim, pois bem. Então, antigamente, né, eles usavam outros tipos de símbolos para identificar os elementos, né, os átomos. Só que como foram surgindo muitos elementos, esses símbolos não foram mais suficientes, né? E aí chegou um momento em que se adequou, se modificou essa simbologia para as letras, tá? Exatamente, porque tinha, né? Tinha ali, ó, e olha lá de quando eram esses símbolos, né? Da Idade Média, da época lá dos alquimistas, que eles viviam em busca de transformar tudo em ouro, né? O sonho dos alquimistas. E aí veio Dalton, lembra? Aquele que identificou o primeiro modelo do átomo, que era a bola de bilhar, né? Ele que criou aquele primeiro símbolo ali, ó, que seria a letra dentro de uma bolinha, e aí depois ainda que se adequou apenas para as letras dos elementos, tá? Gabriel perguntou, elemento químico é o conjunto dos átomos com o mesmo número atômico? Essa é a resposta de uma outra atividade, né, Gabriel? Tô ligado na sua. Ó. Mas é isso mesmo. Vamos lá. Continuando, né? Então, ó, por exemplo, aqui eu estou trazendo 6 letras, 6 símbolos de 6 elementos diferentes, né? A gente vai ter símbolos que vão ser só uma letra, vai ter símbolos que vão ser 2 letras. Deixa eu pegar meu apontador aqui, cadê? Né? E tem símbolos que são 2 letras. Por quê? Porque já vai ter outro elemento aqui, por exemplo, que começa com M. Então, esse aqui já é o MG. Alguém aí sabe que elementos são esses, sem eu dizer o nome antes? Sem pesquisar também? Alguém já ouviu falar, sim ou não? Qual é o nome? Potássio. O K é o potássio, né, professora? Muito bem, o K é o potássio. Só sabem esse, né? O segundo, como é que vocês não sabem o segundo? Titânio, ouro, muito bem, vocês estão sabendo. Vamos lá, eu vou botar o nome em latim e vou botar o nome que a gente conhece, né? Então, por que o potássio é K? Porque em latim o nome dele é cálium. Entendeu por que é o K e não o P? Né? Sim, foi titânio. Tá certo, Daniel. Né? Então, por isso que às vezes a letra não bate com a palavra que a gente conhece, tá? Porque tá no latim, tá? Essa letrinha vem do latim. O ouro, em latim é aurum, né? Por isso que é o AU. O sódio é nadium em latim, né? Aí vem o magnésio, esse já é mais parecido com a nossa fala. Isso, Gabriel, é magnésio, né? Alumínio, vê que o latim tudo tem no final, né? E titânio. Então, tudo vem do latim. Alguma coisa é muito parecida com a nossa língua, afinal, nossa língua tem origem latina,
mas a outras não vai ser parecido, então aí a gente vai ter que ficar um pouquinho atento, ou ter sempre a ideia de ir lá na tabela periódica e pesquisar o que significa essa letra, né? Aos pouquinhos a gente vai pegando aqueles que a gente mais trabalha e tá tranquilo. Professora, preciso decorar? Não, mas você precisa pegar o vício de ir pesquisar na tabela periódica o significado, ok? Classificação dos elementos. A classificação de verdade eu vou falar na próxima aula, tá? Só vou dar uma pincelada hoje. Então, com os estudos, né, dos grupos, foram sendo, né, os grupos foram se formando pelas propriedades em comum que eles têm. Então, à medida que foi organizando esses elementos na tabela, foi vendo que alguns grupinhos tinham propriedades mais específicas, e aí realmente se criou grupos com nomes, né, ó, esse é o grupo de metais, esse é o grupo de não metais, a gente vai ver, tá? Então, hoje, esses elementos, eles são organizados, né, como é que eles são organizados na tabela? Ordem crescente de número atômico, então começa lá do 1 e vai crescendo o número atômico, tá? E de acordo com algumas propriedades. Então, a gente tem esses grupos. O hidrogênio, ele não é um grupo, ele é um único elemento e ele está sozinho, tá? O hidrogênio, ele não tem grupo, ele é aquele cara isolado, porque ele é único, o número atômico dele é 1, então é o elemento químico que só tem um próton, né? Ele inicia a tabela periódica. A gente tem o grupo dos elementos que são metais, o isoladão. Ele tem íon, íon, né? Se ele pode virar íon, pode virar íon, né? Porque, na verdade, o próton continua no núcleo, o que pode variar é o elétron, né? Que quando ele é um átomo neutro, ele vai ter um elétron, mesmo número de próton de elétron. Ele pode ganhar, pode perder, pode se combinar, a gente vai ver tudo isso futuramente, em breve. Então, a gente vai ter o grupo dos elementos que são metais, e aí eles têm características próprias, e já fica a dica que vocês vão ter que fazer atividade dizendo essas características nas próximas semanas. Não metais, tem o grupo dos elementos que são não metais. Buraco negro tem elementos. Daniel, você tem uma mania de estudar buraco negro desde o ano passado, né? Bom, baseado de que tudo tem matéria, tudo tem algum elemento aí formando, tem. Buraco negro é uma incógnita, porque ele suga tudo, então ele, não sei o que ele faz com essa matéria que ele suga, né? Para a gente, a ideia ainda é que ele some com essa matéria, mas a matéria não some, ela é transformada, então a gente não sabe em que ela é transformada ainda, né? Aí é outra coisa aí que a ciência ainda está estudando. Aí, vamos crescer aí nesse estudo, virar cientista e descobrir Garanto que quem descobriu o que é o buraco negro vai, ó, ganhar muitos prêmios. Pois é, nem a luz escapa, verdade. Vamos voltar. Então, a gente tem o grupo, tem o hidrogênio, isoladão, grupo de metais, grupo de não metais, e a gente tem o grupo dos gases nobres, tá? Quando a gente for estudar ligações entre os átomos, vocês vão ficar na cabeça, todo mundo quer ser um gás nobre. Porque eles são os mais equilibrados, eles são os elementos equilibrados. A gente não vai ver quase íons, aliás, a gente não vê íons de gases nobres, porque eles não se combinam com outros elementos. Esses são os... Eu não posso nem dizer que são metidos, mas eles são os autossuficientes. Exemplo de gás nobre, o neon, essas lâmpadas de neon que a gente usa, elas têm o gás neônio, né? Tem gás neônio, xenônio, que muita gente usa, aquela lâmpadazinha que dá a luz azul nos carros, é xenônio. Sim, é gás.
Neon é gás, xenônio é gás, aquilo explode. Gente, não necessariamente é um gás explosivo, mas é um gás que gera luz, né? E aí aquelas lâmpadas de neon, que se usava muito, aqueles letreiros de neon, que hoje em dia todo mundo usa LED, né? Radônio, sim. Radônio é gás nobre? Eu acho que é. Vamos pesquisar aqui na... É a última coluna lá. A gente tem o hélio, aquele hélio que o povo bota no balão e respira para ficar com voz fininha, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e... Nossa, esse último eu não vou nem me arriscar a falar, porque é um nome muito estranho. O hélio foi proibido, ele ainda é usado para encher os balões, assim, para ficar flutuando. Esses balões que sobem, que flutuam, é hélio, gás hélio. Como faz para saber qual é gás nobre na tabela? Então, vou mostrar a tabela daqui a pouco. Vamos lá. Primeiro, o que vocês precisam entender quando vocês forem olhar na tabela, tá? Toda tabela, geralmente, ela tem um gabarito, tá? Isso, é a última coluna, já vou falar. É um gabarito. Como assim um gabarito? Em algum cantinho, tá? Ou no cantinho de baixo, ou no meio em cima, ou no cantinho do lado, a cor pode mudar a depender da tabela, tá? Mas no livro de vocês, na página 42, é azul a tabela dos gases nobres, a coluna dos gases nobres. Então, ó, vamos lá então, vamos lá para a tabela de vocês. Página 42. Toda a tabela tem um gabarito que explica como tá organizada as informações na tabela, tá? Em algumas tabelas muda um pouquinho, mas no geral é isso que vocês estão vendo aí, ó, como tá lá na de vocês. O número atômico vai ficar em cima, ele dá um gabarito que explica como é que tá tudo, tá? Vai vir o símbolo, vai vir o nome e vai vir o peso atômico, que é o número de massa, tá? Alguns chamam de peso atômico, outros chamam de número de massa. No de vocês está massa atômica, tudo a mesma coisa, tá? Alguns mudam, alguns jogam o número de massa para o lado, outros jogam um para cima, outro para baixo, então muda um pouquinho, mas geralmente é número atômico em cima e número de massa embaixo, tá? É isso que vocês têm que estar ligados de sempre olhar o gabarito antes, caso vocês mudem de tabela, para não botar o valor errado, que tem tabela que troca tudo, bota a massa em cima e o peso embaixo, então vocês têm que olhar o gabarito para ficar atento a isso, tá? Ó, mesma coisa, tá vendo aqui, ó, o número atômico veio aqui pro cantinho, o número de massa tá embaixo, o nome, e aqui, ó, tem algumas que ainda trazem a distribuição eletrônica. O que que é isso? É a distribuição dos elétrons nas camadas da eletrosfera. Isso a gente vai ver mais para frente. Ou só preocupa o peso, porque é meio difícil o número atômico ser 232,04. Então, por que que o número atômico está aí, né? Eu não ia falar disso mais para frente, mas eu vou dar uma pincelada logo. Por quê? Vamos observar aí a tabelinha de vocês, então. Abra aí na página, né, 42. Se bem que tem aí, né, também. Mas vamos lá. Isso eu ia falar na próxima aula, mas já que vocês tocaram no assunto, vamos lá. Por que que o número de massa tá aí meio quebrado, né? Tem vírgula, por que que não é um número inteiro? Porque eles pegam vários elementos químicos, vários átomos desse mesmo elemento químico, ou seja, todos eles têm o mesmo número atômico, pesam e tiram a média. Por que isso? Lembra, o número de nêutrons pode variar, né? A gente viu que a gente tem átomos que são isótopos, ou seja, tem o mesmo número mesmo número atômico, trava-língua. Porém, pode ser que um tenha mais nêutrons que o outro menos nêutrons que o outro. Então, eles pegam esses elementos, como são encontrados na natureza, né, esses isótopos, esses elementos de mesmo número atômico, medem a massa e tiram a média.
né? Então, aí é dessa média que sai esse valor aí quebrado, tá? Por isso que na tabela periódica a gente vai achar o número de massa com esses valores quebrados. Já fica mais uma dica, né? O número atômico sempre vai ser inteiro e o número de massa pode vir aí com vírgula, tá? Mas aí, a princípio, vou ser boazinha. Se eu passar alguma atividade, eu vou arredondar esse número de massa, tá bom? O que tem de tão diferente no nióbio que diversas pessoas protegem, como o doutor Enéas? Nióbio? O que tem de tão diferente? Como assim? O que eles protegem? É porque, gente, me perdoem, mas eu parei de assistir televisão. Eu acho muita besteira em tão pouco espaço de tempo. É muito tempo perdido vendo televisão. O que é que tem o nióbio? Nem sei. É porque, assim, muitos elementos que são descobertos, são produzidos e... Eu acho que nióbio é usado mais na questão da tecnologia, não é isso? Mais importante da Terra. Ó, na questão... Eu sei que tem muitos elementos que estão sendo usados na tecnologia, na questão de transmissão, não sei se transmissão elétrica ou transmissão de internet ou de alguma coisa assim, ou até de medicina, enfim, aí só as pesquisas científicas para trazerem isso para a gente, né? E aí a gente pode estudar aí para ver o que vai ser. Ó, já temos o astato, já temos o nióbio, vamos lá. Vou arrebanhando aqui assuntos para a gente falar. Mas vamos lá que já está finalizando, tá? Porque as duas primeiras atividades foram basiquinhas, né? Só para começar, eu vou pegar bem leve, porque tem muita gente atrasada e, infelizmente, eu não vou poder mais esperar, né? E assim, quem não entendeu os assuntos anteriores vai penar nesse aqui, que é a hora que a gente entrar realmente em distribuição e ligação e talvez dê nó na cabeça. Aí é bom voltar, assistir as videoaulas, correr atrás do tempo perdido, mas vamos lá. Então, ó, aqui é uma outra tabela periódica, ó, tá vendo? Ó, aqui tem o gabarito explicando como é que está organizada essa tabela aqui. E aí, ó, começa aqui, ó, número 1, o hidrogênio. Aí pula o número 2 para cá, o hélio, que é um gás nobre. Volta aqui, ó, ele vai por linhas, tá? 3, 4, aí pula para lá. 5, 6, 7, 8, 9. Não é à toa isso aqui não, tá? É por causa das propriedades, é por causa das características, a gente vai ver isso. Aí vai lá até o 10, aí vem para o 11 aqui, 12, aí vai 13, 14, 15, aí depois ele começa a linha toda, porque aí já surgiram os elementos que preencheram tudo, e vê que não falta mais espaço nenhum. Quando eu comecei a aprender isso aqui ainda estava vazio, tá? Esses daqui surgiram depois, aqui não estava completo também não. Então, já encheu essa tabela aí, viu? E pode ser que surjam mais, tá? E aí tem um detalhezinho, só que eu já vou chamar a atenção para vocês. Isso aqui, ó. Essas duas linhas aqui de baixo. Por que elas estão aqui embaixo? Na verdade, é como se todos esses daqui, ó, eles se encaixassem nesse espaço aqui, porque as características deles entram aqui. E esse aqui se encaixasse aqui. Por que fizeram isso? Para a tabela não ficar totalmente enorme e fora de forma, então eles fizeram esse puxadinho aí, tá? Mas tem aqui as informações que do número 57 ao 71 é aqui dentro, e do número 89 ao 100 e, nossa, tá tão pequenininho, 103. Então, tá aí. E aí, o que a gente vai ver nas próximas aulas? Que ela tem uma organização por linhas, que isso quer nos dizer uma informação, tem a informação aqui por colunas, que isso também nos dá outra informação. Essas cores aqui, elas também estão identificando os grupos, porque eles têm características parecidas, né? Aqui embaixo até tem, deixa eu tirar o mouse, porque senão
aparece. Por exemplo, tem ali as coresinhas nessa, né, que mostra metais, não metais, ainda tem outras subdivisões, metais alcalinos terrosos, semimetais, halogênicos. Então, imagine que tem muita informação que traz nisso daí. O que é o nióbio? Não, a gente estava falando pouca coisa sobre o nióbio, Daniel, que foi o que Christian falou ali mesmo, porque nem eu estava sabendo. Aí, ó, Maria Eduarda já foi pesquisar. O nióbio é um elemento químico, número atômico 41, elemento de transição, paraná, nome deriva... mas não disse exatamente para que serve. Mas você trouxe a descrição, né? Interessante, né? Geralmente, o nome dos elementos, eles vêm ou do local onde eles são identificados, ou de acordo com o cientista que identificou. Inclusive, tem um elemento que é em homenagem a Mendeleev também, agora não estou achando ele, ali, o 101, Mendeleev, está aqui embaixo, esse aqui, ele é em homenagem ao Mendeleev, que é o que deu origem à tabela periódica, né, enfim, então, os nomes são variáveis, a gente vai vendo isso depois, tá? E aí, assim, de assunto, era isso mesmo, tá? Simplesinho, só o básico para vocês responderem as atividades que eu passei essa semana, ok? Aí, semana que vem, eu já vou adentrar um pouquinho mais nessas particularidades aí da tabela, e aí a gente vai continuando, vou fazendo aos pouquinhos para não ficar muito pesado, tá? E viu que já surgiu um monte de coisas legais aqui na aula, né? Adorei vocês participando, amei! Vocês estavam tão quietinhos ultimamente. Então, por enquanto foi tranquilo, né? Só para a gente ir entendendo aí do que se trata. Eu quero falar sobre a chamada de presença. Sim, diga, o que tem? É que eu não estava na aula no dia e eu não sei a palavra-chave. Então, gente, ó, de hoje em diante, qual é o combinado, tá? Quem assiste a aula online, eu falo aqui a palavra, e aí quando vocês que estão aqui forem preencher o formulário, vocês vão botar essa palavra que eu falei hoje, aqui. Quando eu disponibilizo a gravação da aula online, na gravação eu vou botar lá um textinho dizendo uma segunda palavra-chave. Então, quem assiste online vai digitar uma palavra. Quem assiste a gravação é outra palavra, tá? Não tem problema nenhum. Por que eu estou fazendo isso? É só porque eu quero ver se eu estou conseguindo atingir todo mundo, né? Quem está conseguindo assistir online, quem está assistindo depois a gravação e quem não está assistindo nada. Só essa minha dinâmica das palavras-chave. Não tem nenhum prejuízo para ninguém não, tá? E para concluir a presença, precisa dessa chave agora? Tá aí, já botei no chat. Gente, acho que é só, né? Aí depois eu deixo a gravação, depois que eu editar direitinho para tirar os excessos, para a gravação ficar mais enxutinha. As atividades estão lá, segunda-feira eu vou ver se eu jogo mais 2, e aí sexta-feira eu falo sobre essas 2 de novo, tá? Então vocês não precisam fazer atividade direto terça-feira, segunda, terça, quando eu liberar. Vocês podem esperar até a aula de sexta para fazer, se tiver dúvida, ou se não tiver dúvida, pode fazer tranquilo também. Tá certo. Então, beijos a todo mundo, e a gente vai se vendo aí. Dúvidas, joguem lá no Classroom que eu vou respondendo sempre que eu vejo.